Tudo bom, pessoal? Como é que estão? Estamos hoje aqui para mais um encontro e nessa aula eu vou passar para vocês um pouquinho do que é os diagramas dentro da UML e como eles vão funcionar, né? Como eles tendem a interagir entre si e como eles se complementam, tá? Diagramas dentro da UML têm grande função de conseguir resumir o seu sistema de software. Por quê? Todas as informações que você coloca dentro de um diagrama, você pode resolver de outras formas, como, por exemplo, você pode escrever, você pode colocar isso em sequenciamento de lógico de atividades e tudo mais. Tá? Contudo, o diagrama ele possui a grande vantagem de, visualmente, você colocar um sistema inteiro, no qual você consegue enxergar ele como um todo, né? Do início ao fim. E com isso você tem a ideia da dimensão e complexidade no qual você vai ter que trabalhar ou você já está trabalhando. Tá? Lembrando, diagrama não é somente para início do projeto. Muitas vezes você tem que aplicar o que se chama de engenharia reversa. Ou seja, você já tem um sistema construído e você precisa montar diagramas, você precisa montar uma documentação para que você entenda como está estruturado o seu sistema. Ok? Para isso, então, vamos passar cada diagrama desses, tá, rapidamente, e com o decorrer das aulas a gente entra no seu detalhe. Como que eles vão se estruturar, como eles realmente procedem, como eu uso cada um deles. Tá bom? Essa é a ideia, então, da aula de hoje, que a gente tem essa visão inicial. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, rapidamente. Então, dentro dessa projeção, né, de diagramas que a gente vai trabalhar, eu queria passar para vocês a parte de primeiro segmento, que é diagramas comportamentais, né? Porque os diagramas, na verdade, a gente consegue dividir em dois tipos, estruturais e comportamentais. Os comportamentais têm muito mais ligação com as regras de negócio, com a visão do negócio em si, como será os seus estados, as suas trocas de informações, tá? E isso a gente consegue representar dentro de alguns diagramas. Por outro lado, os diagramas estruturais, eles visam mais o chão da fábrica, né? Mais o software em si, a construção dele baixa, a modelagem de software diretamente, ok? Quando a gente está falando de diagramas comportamentais, então nós estamos falando de uma coisa mais alto nível, aonde nós estamos vendo ainda onde as regras de negócio vão se encaixar, onde o modelo de negócio está atuando, né? Onde o nosso sistema vai fazer parte do modelo de negócio, e como essas interações de informações trazem valor para o seu cliente, ok? Primeiro que a gente vai trabalhar, então, é o diagrama de casos de uso. Diagramas de casos de uso, ele é considerando aí dentro desses comportamentais, ele acaba sendo o que ele melhor define quais são os seus negócios a serem tratados. O que eu quero dizer com um negócio? São as ações que vocês vão resolver para cada caso do seu negócio, tá? Quando eu falo, de novo, negócio, nós estamos falando sobre as regras do seu cliente, aquilo que faz sentido para a empresa dele, para a solução que ele está querendo implantar, ok? Então, nesse exemplo aqui de diagramas de caso de uso, nós temos basicamente três elementos. O caso de uso em si, que são as representações elípticas aqui. Nós temos os atores, que é quem irá executar determinadas ações, ou quem serão os gatilhos dessas ações, e os seus relacionamentos, certo? Então, essa é a ideia de um caso de uso, que a gente poder ver quem são os atores principais que vão estar relacionados, tá? E quais são, efetivamente, as funcionalidades que eles vão interagir, tá? Então, um ator pode interagir com diversas funcionalidades. Um ator pode interagir com a funcionalidade e pode repetir em outro ator, ok? Então, caso de uso dá essa dimensão do negócio diretamente. Basicamente, aqui você faz um mapa das suas funcionalidades, ou aquilo que você está propondo dentro do seu projeto. Okay? Já os diagramas de sequência, você já começa a entrar um pouquinho mais baixo, você já começa a entrar um pouquinho mais no detalhe.
Aqui você já está começando a trabalhar com a troca de informações, tá? Entre esses artefatos, que são atores, que são funcionalidades, ok? E ações externas. Então, no diagrama de sequência, eu trato uma linha do tempo, onde eu vou ter os acionamentos de cada artefato, como aqui atores, como as funcionalidades, né? E como elas vão traçar as mensagens e interagir entre elas e os seus retornos, as respostas, tá? Lembrando que todo sistema, ele sempre vai ter entradas e saídas. Isso funciona através de um processo. Então, é lógico dizer que toda mensagem enviada espera-se alguma resposta. Ela pode ser tratável ou pode ser simplesmente uma mensagem booleana, mas ela espera-se uma resposta. Ok? Então, o diagrama de sequência visa justamente a gente começar a mapear essas informações, esse tráfego de informações entre os artefatos. Por outro lado, o diagrama de estados, tá, tem a grande vantagem de você começar a entender melhor como os estados de cada objeto vão começar a interagir. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando acontecer um estado diferenciado, né, um estado de, por exemplo, uma aceleração máxima, significa quanto de potência para o motor de um carro que ele quer desempenhar. Então, eu tenho uma ação subjetiva que eu tenho que transformar isso num algo quantitativo. Tá ok? Uma potência máxima, eu não faço ideia o que seja. Ninguém faz. Potência máxima é relativa. Agora, eu tenho que dizer para o software, eu tenho que dizer para o meu equipamento o quanto que isso opera. Vocês já viram a questão do dimmer de energia de lâmpada? Dimmer de lâmpada é um negócio fantástico. O que é um dimmer, né? É você aumentar a potência da sua lâmpada, no qual ela vai acendendo conforme você aumenta. Isso é o que acontece. Com esse estado de aumentar, significa dizer que você está mudando os estados e ele tem que refletir para a lâmpada, aumentar a potência dela. Só que esse número não pode simplesmente aumentar indefinidamente. Não, ele vai dando maior carga. Acontece também em chuveiros eletrônicos, por exemplo. Você mexe o ponteiro para aumentar o aquecimento, né? E quando você aumenta esse aquecimento, você reflete em quanto de energia para aquecer o chuveiro elétrico. Idem chuveiros a gás. Né? Quando você aumenta a temperatura no termostato, isso significa quanto de abertura de gás que vai acontecer na chama. Tá? Então, isso são estados que a gente precisa mapear, são as regras que a gente começa a mapear dentro desses objetos, justamente para quê? Na hora que a gente começar a trabalhar estruturalmente, quando começar realmente o pessoal a codar, saiba o que significa potência máxima, ou saiba o que significa aumentar um estado, né? Aumentar 1 grau Celsius no seu termostato digital, o quanto que isso influencia na abertura de um gás, por exemplo. Isso é um diagrama de estado, e é aqui que a gente começa a representar esses estados de cada objeto. O diagrama de comunicação, ele vai fazer as interações, tá? As interações dos seus casos de uso, ou seja, como os seus casos de uso em si, seus artefatos que você começa a delimitar nos seus casos de uso e refletir nos seus objetos, vão começar a se comunicar um com o outro. Qual é o fluxo dessa informação? Certo? E aqui que a gente começa a tratar esses dados, essas informações. O de atividades, aí a gente já trata um fluxo, um processo como um todo. A gente já está vendo o processo que está sendo executado, seja um processo de espremer uma laranja, né, fazendo uma analogia, né, quanto seja aí um processo de contratação de funcionário, certo? Desde da entrevista, né, do primeiro contato, até a efetivação da contratação. Todo esse fluxo de informações e tomadas de decisões, eles são mapeados dentro de um diagrama de atividades para que a gente saiba exatamente quais são os cenários que o software precisa encaixar ou solucionar.
tá? E a gente entra nos diagramas estruturais. Diagramas estruturais, agora a gente já entra na parte de desenvolvimento de software mesmo. A gente começa a olhar o software como um todo. Nos diagramas aí de comportamento, pode ver, eu estou falando de objeto, eu estou falando de funcionalidade, mas eu não estou vendo o sistema. Eu estou projetando ainda como será o seu comportamento, como será a troca de suas mensagens, quais são as funcionalidades que você quer trabalhar, ou que o seu cliente está exigindo, ou que o negócio exige. Diagramas estruturais, já não. Diagramas estruturais visam um outro aspecto, um outro prisma dele. Uma vez que eu já sei os seus comportamentos, eu espero, dentro do diagrama estrutural, que eu possa criar, que eu possa montar, que eu possa desenvolver soluções, né, tecnológicas a partir de softwares para que eu possa realmente refletir aqueles comportamentos em um sistema computacional. Certo? Então, um diagrama estrutural, o primeiro, eu arrisco sim a dizer, a opinião própria, de que um dos diagramas comportamentais que é mais importante é o diagrama de classe. Esse aqui, eu vou dizer para vocês que ele é a pedra fundamental dessa parte estrutural. Por quê? No diagrama de classe, eu começo, eu defino, eu crio exatamente o que terá no meu software. Quais são as classes do meu software. Uma vez que eu defini as classes, e lembrando da última aula, eu vou ter quais são os objetos que serão imputados em cada classe, que serão instanciados. Dentro dele também, eu começo a desenhar os métodos, porque a partir dos métodos, eu começo a montar as sequências. Certo? E dentro desse diagrama de classes, eu começo a ter também os relacionamentos deles. E aí eu tenho também a questão do diagrama de comunicação. Eu começo a resolver o diagrama de comunicação que a gente já viu, a gente começa a resolver também o diagrama de caso e uso como um todo. Certo? Não há uma relação direta, tá, pessoal? Entre, por exemplo, o diagrama de caso e uso com o diagrama de classe. Um caso e uso é um objeto. Não é essa a relação. Tá? Você pode ter inúmeras relações diferentes. Você pode ter, em um caso de uso, dezenas de objetos de classes diferentes que vão referenciar objetos diferentes. Não é essa a relação. Mas um diagrama de classe, você tem essa fotografia do seu sistema, quais são as informações que ele vai armazenar diretamente nas suas classes, tá? Não é persistir, é armazenar somente. E quais são as operações que ele vai ter que ocorrer. Além disso, no diagrama de classe, eu também defino, tá? Eu já começo a definir a parte do encapsulamento, ou seja, eu já começo a definir quais são os atributos, quais são os métodos, que são visíveis, não visíveis, quais são estáticos, quais não são estáticos, o que é interface e o que é classe, classe estrutural e o que é classe abstrata. Tudo isso eu defino aqui. Então, realmente, é a foto do esqueleto, né, do corpo humano, é como se eu visse a anatomia do meu software num diagrama de classe. Certo? E percebam, tá, pessoal? Nós temos, dentro desse diagrama, nós temos os atributos, nós temos os nomes das classes e nós temos os seus métodos. São todos eles aqui. As relações, cada tipo de relação aqui, ó, visível, ela tem um significado que diretamente gerencia uma regra. Elas têm regras embutidas em cada relacionamento que a gente vai entrar. Tá? Dentre as regras, nós temos aqui questões de encapsulamento, nós temos questões aqui de instanciamento, regras de instanciamento, nós temos regras aqui de herança diretamente relacionado. Tá? Então, tudo isso a gente consegue montar no diagrama de classe. Entenderam por que eu digo que é o mais importante dentro dos diagramas estruturais? Porque ele vai dar essa foto. Porque todo o resto que a gente vai continuar vendo aqui vai ser decorrente dele. Sem esse, todo o resto perde sentido. Eu estou fazendo a foto do meu corpo humano. Eu estou fazendo a foto do meu sistema. Do que ele vai projetar, do como ele vai se comportar, quais são as informações que ele tem.
Certo, pessoal? Então, não esqueçam, diagrama de classe estrutural, um dos mais importantes que tem nos diagramas estruturais. Ele vai ter realmente todas as informações de classes, atributos e métodos. E falando dos pilares da orientação a objeto, que são, lembrando, que são abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo, com este, tá? Com esse diagrama, você consegue ver os quatro. A abstração é o próprio diagrama em si, quando você consegue já definir essas classes. As classes com seus atributos, com seus métodos. Um encapsulamento, né? A visibilidade que ele tem, aqui, ó. Visibilidade. Menuzinho que tem na frente. Um maisinho aqui que está escondido, que eu pintei aqui em cima. Aqui, ó, tem um maisinho aqui, ó. Isso tudo define a visibilidade que você vai dar, um encapsulamento. Certo? A herança, tipos de relação. O polimorfismo, onde é que você? Você tem um polimorfismo quando você está instanciando aqui, ó, os tipos. Você define, a partir daqui, você já pode definir um tipo de polimorfismo diferente. Você já começa a identificar. Então, perceba o quanto que é importante um diagrama de classe, o quanto que ele se referencia, o quanto de informação ele possui. Não é muito fácil você chegar e olhar um diagrama de classe e dizer o seguinte, eu entendi completamente. Não. Você tem que olhar, analisar, passo a passo, e cada vez que você observa, você reflete uma regra, uma condição, uma estrutura diferente. E mais, se você repensar também, existem outras formas de repente, você montar o mesmo diagrama. Você remontar alguns relacionamentos, pode refletir diretamente funcionalidades adicionais. Tá bom, pessoal? Um outro que a gente tem são os diagramas de objetos. Diagramas de objetos, eles são muito similares aos diagramas de classe, com um detalhe. Aqui, eu começo a fazer o instanciamento dos objetos em cima das classes a serem definidas. Certo? Então, para que ele serve? Né? Para que você vai utilizar? Como ele tem essa grande semelhança com os diagramas de classe, você pode utilizar um diagrama de objetos justamente para validar as suas classes, se elas estão de acordo com o que você está pensando, imaginando ou projetando. Então, o diagrama de objetos tem essa referência. Também, para o seu time, né, para o seu time de desenvolvedores, né, de QAs e tudo mais, você pode também definir um diagrama de objetos para eles terem a ideia concreta de como será ou quais informações são pertinentes. Tá? E quais delas poderão trafegar ou serão instanciadas nas suas classes. Certo, pessoal? Então, o diagrama de objetos tem esse viés, né? Você começa a imputar, ou você começa a, a partir do diagrama, realizar instanciamentos de objetos para que a gente possa aí realmente validar essas estruturas se estão de acordo com o negócio ou com o projeto esperado. E nós temos também o diagrama de componentes. O diagrama de componentes visa ter uma ideia estrutural, tá, de como será ou como está o seu software. Estrutural no sentido do quê? Uma ideia mais alta, né? Mais macro. Ou seja, você começa a entender os seus módulos, as funcionalidades macro. Em vez de você, por exemplo, você trabalhar com um CRUD de pessoa, né? Um create, update, create, read, update, delete, né? Inserir, ler, alterar e excluir, você começa a também enxergar de forma mais macro, por funcionalidades ou por módulos. O que será um controlador que pode ter N classes? O que será esse CRUD que pode ter N classes? Mas quais são essas visões de módulos? Né? Como você modulariza o seu software para que ele faça sentido e também como eles vão se relacionar. Certo? E que módulo cuida do quê? Também é muito importante. Essa ideia de estrutura, justamente são as especialidades de cada ação que nos facilita também com relação à manutenção dos mesmos. Porque uma vez que você olha os componentes, você entende quais são
quais são os componentes que estão internos, né? Por exemplo, aqui num caixa eletrônico, quais são os componentes internos? Né? Ele tem um modo de criptografia e gerenciamento de caixa eletrônico. Então, ele tem 2 submódulos. Então, dentro dele, se eu tiver que fazer uma alteração, eu tenho que imaginar ou pensar nos 2. Também vejo a comunicação entre eles, certo? Então, começa a estruturar dessa história, ou dessa forma. Já o de pacote, pessoal, realmente, na parte de codificação, ele é uma estrutura, tá? Uma estrutura, analogicamente, é de pastas, que ele tem essa característica, né, diretamente, de a gente poder estruturar os pacotes e seus derivados, os seus filhos. Tá? Então, o diagrama de pacotes visa você montar como estão estruturados os pacotes em relação a desenvolvimento, pacotes vide, né? Pastas do projeto, do software, tá? Porque cada pacote desse possivelmente vai ter um conjunto de classes dentro deles, ou interfaces, ou enums, enfim, vai ter uma série de artefatos, tá? Dentro desses pacotes que vão auxiliar você, né? Que vão auxiliar o seu time como um todo a entender e organizar melhor os artefatos e organizações e estruturas, classes, objetos como um todo. Certo, pessoal? Então, essa é uma visão geral para que a gente vai utilizar cada diagrama. Dentro de cada diagrama há um universo aí de estruturas, de formas diferentes que a gente possa vir a trabalhar, justamente para que nos facilite o desenvolvimento, para que nos facilite a nossa estruturação, para que nos facilite a nossa manutenção. É muito difícil você desenvolver um projeto, tá? Começando de trás para frente. Primeiro eu preciso construir um computador, tudo bem. Então eu vou começar a construir o chip. Mas o chip para quê? Como é que ele vai se relacionar? Né? Você construiu uma cadeira. Todo mundo falar em cadeira, todo mundo imagina uma cadeira. Mas você começa por onde? Pelos pés? Pelo assento? Pelo encosto? Você começa pelo projeto. Você começa pela parte arquitetural. Você começa ainda pelo comportamento de uma cadeira. Você começa a dizer o que você espera dela. Beleza, conforto. Quais são os seus requisitos principais? Certo? Depois você começa a dizer nas estruturas. Vai ter 4 pés, 3 pés, 5 pés, almofada, né? Então, uma cadeira, por mais simples que aparenta ser, ela pode conter um projeto nesses mesmos níveis de software que eu apresentei aqui. Claro, diagramas comportamentais e estruturais, né? Cada qual no seu quadrado, né? Todo mundo no seu quadrado. Software, a gente tem diversos diagramas. Para a gente criar uma cadeira, nós vamos ter outros tipos de diagramas, ou projetos, ou desenhos, enfim. Mas ele se divide da mesma forma em comportamentais e estruturais. Tá bom, pessoal? Gente, espero que tenha ficado claro essa ideia de diagramas, né? Como cada um se interage, como cada diagrama ele deve se comportar, né? Ele deve ser utilizado de uma forma geral, né? E no decorrer da disciplina a gente entra um pouco mais de detalhes, a gente vai conseguir entrar um pouco mais de detalhes justamente para vocês conseguirem fazer de uma forma mais simples, né? De uma forma mais leve e que fique claro, que traga informação e traga benefícios para vocês. Tá certo, pessoal? No mais, a gente se encontra aí na próxima live. Até mais. Tchau, tchau.